Então, galera, o filme de hoje é A Bruxa de Blair. Esse filme, bom, ele já tinha me despertado meu interesse há um tempo. E, de novo, finalmente, eu só aproveitei o mês para assistir. E vamos lá. O filme, ele começa mostrando uma mensagem como se geral do found footage, que tudo que acontece no filme foi real e são imagens que foram encontradas algum tempo depois de serem sido gravadas. O que foi algo que na época muita gente achou que foi real, porque o marketing do filme foi muito bom nesse sentido. Não é à toa que Bruxa de Blair se tornou o pai dos found footage. O filme, a história dele é que são 3 alunos de cinema que estão fazendo um trabalho sobre uma lenda, uma vila que hoje em dia é Buttersville, Butters alguma coisa, não me lembro, mas já foi conhecida como Blair. E os 3 se juntam para ir lá e fazer uma investigação, onde primeiro eles vão atrás de informações sobre a lenda da bruxa e eles vão investigar também a parte da floresta, que depois que eles descobrem durante a investigação que ela é muito falada que é amaldiçoada por alguma criatura, obviamente é a bruxa. Também tem uma parada que é falada também um pouco mais nessa parte da investigação, é que teve um serial killer na cidade na década de 40, que é uns 50 anos antes do filme, que matava crianças numa cidade no meio da floresta. E quando ele foi preso, ele disse que a voz de uma mulher mandava ele fazer isso, a voz de uma velha. Já que estou falando dessa parte da investigação, eles vão falar com os moradores de lá e tal. Aí eles descobrem algumas coisas, tipo que tem uma mulher em 1800 e pouco, que ela foi acusada de ser uma bruxa e foi expulsa da vila para morar no meio da floresta. Depois de algum tempo, com a floresta realmente se tornando amaldiçoada, depois disso, o vilarejo mudou de nome e mudou para o atual agora. Deixou de ser Blair. Houve alguns casos recentes de desaparecimento, que é contado por alguns moradores, que é tipo de, por exemplo, de uma menina que ela foi lá, ela só sumiu no lago e parece que ela foi puxada pro lago, alguma coisa assim, eu não me recordo. E teve outra que desapareceu na floresta, quando ela sumiu. Quando voltou, ela disse que tinha visto uma velha que meio que flutuava. E toda a galera que tinha ido atrás dela só não voltou mais, sabe? Mas ela só apareceu de volta. Depois disso, eles vão falar com uma mulher específica, que é interessante, é bem interessante, que tem uma teoria que eu só tinha ouvido, mas agora que eu vi o filme realmente faz sentido. Que quando ela entra, eles vão falar com ela, é um portão feito de madeira, de galhos amarrados. O que um pouco mais para frente do filme é visto que o símbolo da bruxa, que é tipo a fronteira dela, do território dela, exatamente são aqueles bonequinhos feitos de galho que são amarrados exatamente, não exatamente, mas o portão daquela mulher também é feito de galhos amarrados. Então
tem-se a suspeita de que essa mulher é a bruxa disfarçada também. Quando eles vão falar com ela, os três simplesmente zombam dela e não acreditam em nada que ela fala. Ela fala com 100% de certeza lá que é amaldiçoado, que tipo, não vão lá. Tá? E eles vão do mesmo jeito e ficam zoando a véia, porque sim, né? E tomaram, né? Tomaram na tarraqueta aí, de graça. De graça não foi, né? Fizeram por merecer. Acho que não merecia, não foi equivalente não, mas é, era só não ter zoado, né? Aí eles vão pro meio do mato, aí começa de boa. Eles começam vendo algumas partes lá, eles vão entrando pela floresta, de boa, até é tranquilo. É só eles zoando e tal, falando normalmente. A única parte meio cabulosa assim, que é meio. Você fica com a pontinha, sabe, atrás da orelha. Que quando a mãe tá com a criança no colo, contando o relato, a criança começa a tentar fechar a boca da mãe. Como se de algum jeito a criança soubesse que ia dar alguma merda se ela falasse sobre a bruxa. Isso já fica um. Que é isso, né? Aí volta pra lá e vê. E eles veem uma parte lá que são duas marcações da bruxa. Que na teoria são duas marcações da bruxa. São pedras empilhadas. Que os caras dizem que parecia ser um cemitério indígena. Que sempre tem no filme de terror por algum motivo. E as marcações justamente dos bonequinhos de madeira que ela deixa pendurada assim nas árvores. E na soma dos dois, que é interessante, é que a menina ela fala que ela lembrou que são dois caras e uma menina. Aí a menina fala que ela lembrou que a velha, que ela tinha chamado de maluca, tinha citado algum versículo bíblico que falava justamente de pedras empilhadas. Ela não fala no filme, essa parte é cortada, porque foi uma parada tipo entre eles. Mas um versículo que eu tenho de cabeça, que provavelmente fala é isso, é alguma coisa dos pecadores, dos que zombam, sabe? Não sobrará pedra sobre pedra, alguma coisa assim. E se for isso mesmo, eu vou dar uma pesquisada, e vai estar aí na edição, se eu me lembrar. Se for isso mesmo, pô, falta de aviso realmente não teve, né? E eles continuam na floresta, só que só vai piorando. Porque eles começam a se perder. No começo a gente pensa, pô, é culpa da menina, você não sabe ler o mapa. Mas e se não for culpa dela? Se for a bruxa agindo assim pra fazer como se o espaço não fosse exatamente como parece ser. E se a bruxa simplesmente confundiu a cabeça de todos os três ali para fazer eles rodarem em círculos, pensando que estavam andando em linha reta? E eu acredito nisso. E bom, as coisas vão continuando a piorar, porque eles tinham um prazo para voltar para casa, só que eles estão perdidos e eles vão ficando cada vez pior da cabeça, porque eles estão perdidos no meio da floresta, os recursos que eles levaram são bem limitados, e quando eles voltarem, caso voltarem, eles vão estar bem ferrados, justamente porque
Eles têm um prazo a cumprir, tanto com o trabalho, tanto quanto o aluguel das câmeras e tal. Então eles ficam ultra preocupados com isso primeiro, até que um dos moleques, um dos caras, só some, o Josh some, que faz eles ficarem desesperados, eles somem no meio da noite. E tipo, uma noite antes, 2 noites antes, ele tinha ouvido sons bizarros assim no meio da floresta. E um deles parecia risadas. E eu não sei se foi antes ou depois de ter sumido, mas tem uma parte lá que são do nada. Eles começam a ouvir risada de criança. É bizarro essa cena também. O outro cara que tava com a menina começa a ficar mais e mais maluco com o tempo. E ele é um pouco antes disso também, antes do Josh sumir, ele só jogou o mapa fora, porque ele pensou, pô, não tá servindo de nada, vou jogar fora. Porque, sei lá, só tacou fora. Então, eles se rearam, aí tiveram que andar bastante pra tentar escapar de lá, só que obviamente não adiantou nada. E aconteceu do Josh sumir e a degradação mental do moleque, que já tava grande, só foi piorando cada vez mais. Até que voltam a escutar os sons dos gritos do Josh no meio da floresta e eles vão atrás para ver se conseguem achar ele. Nisso eles chegam numa cabana toda quebrada, toda bizarresa, abandonada no meio do mato. E eles entram atrás do Josh, cada um com a câmera na mão, porque estava escuro, eles estavam usando as lanternas e a visão noturna das câmeras também. Primeiramente, acho que o Mike, o nome do cara, ele cai do nada assim, e a protagonista, né, ela vai atrás dele. E quando ela chega perto dele, depois de um tempinho, ela vê que ele está virado de frente para a parede. E pelo que foi dito, é um modus operandi do serial killer que matou as crianças. Que ele botava as crianças de frente para a parede para não ver o que ele fazia com a outra criança, que ele levava aos pares. Dá para perceber que coisa boa não aconteceu, né? Não é mostrado, mas o filme termina com a câmera travando de um jeito muito bizarro. Não tão bizarro, mas é bizarro e muito bom. E o filme acaba nesse mistério aí do que aconteceu com os dois, já que é um found footage, né? Então não tem como eles gravarem a própria morte. E acaba assim o filme. E a bruxa não aparece em momento algum, que é muito interessante, porque o filme sobre a bruxa, ela age por detrás dos panos. Sim, tem o debate de que se ela realmente existiu ou não, de verdade. Mas eu acredito que ela realmente estava atrás de tudo isso, por detrás mesmo, sem nem precisar aparecer. Então é interessante. Esse filme é cabuloso, ele pegou mesmo. Eu gosto também de found footage. Eu tinha até pensado em fazer um há um tempo atrás, só que meio que molhou. Não sei como é que vai ficar essa parada aí do found footage que eu queria fazer. Provavelmente eu não faça tão cedo. Então, sei lá, nem tem esperanças aí. Talvez eu nem faça. Na verdade, alguns detalhes interessantes. Como eu disse, o marketing do filme investiu bastante em fazer com que os atores tenham desaparecido, entre aspas, porque obviamente eles não desapareceram, mas eles tinham sido dados como desaparecidos algum tempo antes do filme ser lançado, o que fez com que muita gente da época achasse que tudo que aconteceu no filme foi real e que ele foi baseado em fatos reais, que é interessantíssimo.
um filme fazer isso. Confundir o que é real e o que não é. Outra parada interessante é que na cena clássica da menina, ela prendendo a câmera assim de baixo para cima, quando ela começa a chorar e começa a descer o catarrão do nariz dela, não foi de propósito. Só que a galera, os diretores acharam tão real que, pô, deixar, né, velho? Tá muito bom. Também é muito interessante que ela percebeu que só tava descendo o catarrão e continuou a fazer, soltar as falas dela e perfeitamente bem. Também tem uma parada muito interessante que sim, teve uma parada muito parecida com o crossover entre a Bruxa de Blair e Scooby-Doo. Cara, é muito bizarro isso. Que, se eu não me engano, foram alguns curtas que foram lançados no Halloween de algum ano aí, dos anos 90, 2000. E eles, se eu não me engano, eles passavam durante os comerciais da Cartoon. E, cara, eu não sei quem tem essa ideia, mas foi genial, cara, juntar a Bruxa de Blair com Scooby-Doo, tornou um clássico, filme de terror. Então, tem nem o que dizer, mas a questão técnica realmente parece um filme amador, que é um pouco difícil se você não se esforçar. E VHS tem uma parte que os caras simplesmente desistem de ser foto de footage. O roteiro é bem amarradinho também, é interessante demais. A lenda da bruxa também é muito interessante. A bruxa que só aparece nas entrelinhas, tal. Enfim, esse filme é muito bom, muito interessante mesmo. A atmosfera é muito boa. É um terror psicológico. E não precisa mostrar nada gráfico assim pra fazer terror. É tudo dentro da sua cabeça e da cabeça da galera também. Dos três que ficaram malucos e foram sendo mortos um por um. Minha nota para esse filme é 4 estrelas. Entre 4 estrelas e 4,5, mas eu acho que eu vou deixar nas 4 mesmo. O Philip Peters, ele fez um vídeo muito bom, só que é bem longo. Então, se vocês quiserem ver o vídeo dele também, eu recomendo. Ele vai estar com muito mais informação do que esse, porque é um vídeo que eu tenho que editar, gravar, editar e postar tudo em um período bem curto de tempo. Então, não posso fazer tanta coisa em tão pouco tempo, porque eu tenho universidade. Enfim, é um filme real, bom, e bom, até amanhã.